geração que vai trazer o avivamento. Até porque, irmãos, eu não sei você, mas eu quero vir para a igreja e sabendo que o meu tempo em que eu estou vivendo é o tempo em que Deus vai tomar a igreja com o poder do Espírito Santo. Não é a próxima geração que Deus vai levantar, mas é a nossa geração que Deus está preparando para o avivamento. Pastor, tem base para isso? Claro que tem. Na história, todo avivamento veio depois de uma crise. A crise passou, irmãos, então Deus está preparando a igreja para um avivamento. Quem crê, diga amém. Aleluia. Irmãos, servir a Deus não é fácil. É por isso que Deus chamou a igreja para fazer a diferença. A igreja, irmãos, não vai fazer a diferença sendo igual ao mundo. Já foi falado isso aqui sobre esse altar. Mas a igreja vai fazer a diferença, irmãos, quando o mundo olhar para ela e ver que nela tem algo que no mundo não tem. O que seria isso? A presença do Espírito Santo. Porque se a pessoa quisesse somente alegria num dia ou numa noite, a pessoa continuava no mundo. Mas não, quando nós chegamos na presença de Deus, irmãos, é para que nós possamos ter a nossa alma, ela renovada, transformada. Quando nós chegamos na casa de Deus, não é para ficar de papinho, não é para ficar sabendo da vida dos outros, mas nós chegamos aqui porque sabemos que aquele que tem a vida eterna está neste lugar. Os discípulos falaram assim: Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Tem muita gente que não sabe por que veio para a igreja. Tem muita gente que não sabe o que está fazendo neste lugar. Mas sim, Deus preparou nesta noite um grupo. E está na igreja, a habitação do Altíssimo, que veio aqui nesta noite para adorar aquele que é digno de honra. Irmãos, não é fácil. Eu concordo que não é fácil. Não é fácil servir a Deus. É por isso que o salmista ele disse: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Jesus ele disse assim: ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, nós também iremos vencer. É mentira do diabo quando ele diz que você não vai vencer. É mentira do diabo quando ele diz que a sua casa vai continuar do jeito que está. É mentira do diabo quando diz que a sua família é uma família falida. Mentira do diabo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: aquele que começou a boa obra. Deixa eu ver se tem alguém aqui nessa noite que tem essa palavra. Se Deus começou a boa obra, ele vai concluir sobre a nossa vida. Irmãos, não é fácil servir a Deus, mas o Senhor é aquele que vai nos dando direcionamento. Há momentos que nós estamos vivendo na presença de Deus e parece que as coisas estão meio contrárias. Parece que as adversidades elas vêm para nos tentar parar. Parece que as palavras contrárias têm mais efeito sobre a nossa vida do que as promessas de Deus. Porque nós chegamos no culto, Deus diz que vai mudar a nossa história, mas basta sair deste lugar e aí nós ouvimos uma palavra negativa que nós já queremos desistir. Parece que a palavra contrária ela tem poder de mexer com a nossa estrutura. Mas nesta noite Deus está dizendo para mim e para você: aquele que te chamou não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra que está sobre nós é essa: nenhuma ferramenta preparada contra o povo de Deus vai prosperar. Não vai prosperar a palavra de maldição, não vai prosperar a palavra contrária. A única coisa que vai prosperar sobre a nossa vida é a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus ela não volta vazia, mas antes produz o fruto que apraz. Quem vê essa palavra, diga amém. Irmãos, por que não falar de Davi? Meu Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que teve tanta intimidade com Deus, que independente das suas falhas ou pecados, Deus sempre era com ele. E não é porque Deus passa a mão na cabeça de crente, porque Deus não tem filho predileto, mas Deus ele procura algo, e eu creio que nesta noite ele achou. Deus procura pessoas que se arrependem, pessoas que quando erram, irmãos, não tem dificuldade nenhuma de se prostrar diante de Deus e falar: Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa. Davi era homem, irmãos, falho como eu e você. Davi, se você procurar na Bíblia, Davi tem um monte de erro, um monte de pecado, um monte de falha. Mas Davi, quando pecava, ele não colocava uma máscara. Davi, quando ele pecava, ele dizia assim: Senhor, se quiser tira o trono, tira de mim o rei, tira de mim tudo que o Senhor quiser, mas não tira de mim a tua presença. A nossa geração é uma geração, irmão,
que ela pega e ela vive como se nada tivesse acontecido. Ela erra e ela tem a coragem de vir para a igreja e cantar como se nada tivesse acontecido. Ela prega como se nada tivesse acontecido. Mas Deus está olhando do céu e está dizendo assim: eu não estou nesse negócio. Eu não gosto de pessoas que vestem máscara. Eu gosto de pessoas que se humilham na minha presença. É por isso que quando nós olhamos para o Salmo 51, o Senhor ele vai dizer que o salmista vai dizer que Davi, irmãos, não mediu esforço para se humilhar na presença de Deus. O salmista, irmãos, quando ele olhou e viu que ele tinha pecado diante de Deus e o seu pecado foi revelado, ele falou assim: Senhor, pode tirar o que quiser, mas não tira de mim o seu espírito. Eu quero dizer para você nesta noite: não importa o que você fez, não importa os caminhos que você tem caminhado, mas se nesta noite você tirar a máscara e falar: Senhor, som do meu coração, som da minha alma, Senhor, eu estou aqui nesta noite para me humilhar na tua presença. O mesmo Deus, irmão, que te levantou quando você estava na nação do pecado, é o mesmo Deus que nesta noite está dizendo assim: eu estou à procura de pessoas que têm o coração contrito, a alma quebrantada, e nesta noite eu sou o primeiro, quem é o segundo? Louvado seja o nome do Senhor. E Davi, irmãos, ele vai sentir um desejo no seu coração. Ele vai sentir um desejo de edificar uma casa para o Senhor. Davi vai olhar, ele está no palácio, a arca da aliança já está em Jerusalém, ela está numa tenda, mas Davi vai olhar aquilo ali e aquilo ali vai mexer o coração dele. E eu entendo porque que Davi pensou nisso. Porque todo adorador de verdade tem uma preocupação com a presença de Deus. Todo adorador de verdade pode até não ter um terno novo para vir para a igreja, mas quando ele se prepara para vir para a igreja, ele fala: eu vou dar o meu melhor. Um adorador de verdade nós pode até não ter carro próprio, mas quando ele se prepara para vir para a igreja, ele fala: não importa se é de condução, se eu vou de Uber, mas eu vou dar o meu melhor. Um adorador de verdade pode até não ter casa própria, mas quando se prepara para vir para a casa de Deus, ele diz assim: eu vou adorar a Deus, porque ainda que eu não tenha uma casa aqui na terra, mas tem uma mansão celestial no espelho. Davi vai ter esse desejo de edificar uma casa para Deus. Meu Deus, olha aí. Davi vai olhar e vai falar assim: não, eu sou homem, falho, e eu tenho palácio. Todas as nações circunvizinhas, os seus deuses têm templos bonitos. Eu vou edificar uma casa para Deus e ponto final. Ele vai chamar o profeta Natan. O profeta Natan vai chegar até Davi. Davi vai falar para o profeta Natan: olha, eu quero edificar uma casa para Deus. Não adianta esse negócio de Deus habitar, ser manifesto na arca. A arca está dentro de uma tenda. Eu quero construir uma casa para Deus. O profeta Natan vai olhar e vai pensar no seu coração: Deus é com Davi. Tudo que Davi faz, Deus responde, Deus confirma, Deus é com ele. Davi vai para a guerra, Deus dá vitória. Os inimigos de Davi se levantam contra Davi, Davi dá vitória, Deus dá vitória para Davi. Então Deus aprova também o desejo do coração de Davi. Natan vai dizer assim: Davi, pode fazer segundo o desejo do seu coração. Só que o profeta, ele sai da presença do rei, e quando o profeta está indo embora, Deus chama o profeta para um particular. E Deus vai falar para o profeta assim: profeta Natan, Davi falou que vai edificar uma casa para mim. Quando foi que eu pedi uma casa para alguém? Eu tirei o povo do meio do Egito com um braço forte. Eu caminhei com o povo no meio do deserto. Nunca pedi casa para ninguém. Nunca pedi nada para ninguém. Como é que Davi diz que vai edificar uma casa para mim? Volta lá e fala para Davi que Davi não vai edificar uma casa para mim. Aqui eu começo a entender, irmãos, o princípio da parte de Deus. Não é porque nós somos profetas que nós podemos falar o que nós queremos. Porque para a igreja de Deus não é o homem que fala. Para a igreja de Deus não é o pastor que fala, mas é Deus quem fala com a igreja. O profeta foi negligente, pensou que podia falar o que ele queria. Pensou que podia tomar decisões sem consultar a Deus. Agora imagina o profeta voltando a Davi falando: Davi, Deus falou que não é para você construir uma casa para ele, mas porém a sua descendência, o seu filho que virá após você, esse edificará uma casa para mim. E o próprio Deus, irmãos, ele é bem específico nisso. E aí eu começo a aprender uma coisa: Deus falou para Davi que Davi não ia edificar uma casa para ele, mas Deus deu a planta, como que seria o templo. Eu vejo isso aqui, irmãos, isso aqui mexe comigo. Porque
que não é porque nós servimos a Deus que Deus vai falar sim para tudo aquilo que nós pedimos. Glória a Deus. Tem muita pessoa, irmãos, no nosso meio que não pode ou nem está preparado para ouvir o nome de Deus. Se Deus falar não, ele desvia. Se Deus falar não, ele sai da presença de Deus. Mas Deus está dizendo nesta noite assim: eu não tenho compromisso com as suas vontades, eu tenho compromisso com as suas necessidades. O salmista vai dizer assim: olha, eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi a minha descendência passar fome e nem os seus filhos passar necessidade. É Deus falando assim: quem confia em mim não passa necessidade. Pode Deus falar assim, pode Deus falar não, mas se Deus é comigo e com você, ele vai até o final. Glória a Deus. Deus falou não para Davi. Davi não fez piquinho para Deus. Davi não fez como muitos crentes nos dias de hoje, que é conhecido como crente mimimi. Davi, quando ouviu o não de Deus, ele falou: tá bom, se Deus não quer que eu faça o tempo, eu vou preparar para que o meu filho possa fazer. Eu acho isso aqui muito tremendo, porque tem muita gente que fala: se o meu nome não aparecer no cartaz, eu não vou ajudar. Se a minha foto não aparecer no cartaz, eu não participo. Se engana você. Se você quiser fazer, o nome de Deus será glorificado. Mas se você não quiser, o nome dele continua sendo glorificado. Davi prepara. A Bíblia diz que os dias de Davi vão se passando. Davi vai chegar um momento em que ele já está para morrer, para ir dormir com seus pais. Davi vai chamar Salomão e vai falar para Salomão: Salomão, é o seguinte, eu vou chamar o sacerdote Zadok, eu vou chamar o profeta Natan, nós vamos ungir você rei. Nós vamos ungir você e nós vamos ungir você em Gion. Todos irão ver, todos irão contemplar, o seu ministério será aprovado diante de Deus. Porém, não tenta fazer nada sem a aprovação de Deus. Procura viver a sua vida no centro da vontade de Deus, porque terrível é para o homem e para a mulher tentar viver uma vida sem estar no centro da vontade de Deus. Eu conheço muita gente, irmãos, que tem mais capacidade do que eu para pregar, para dirigir igreja, para cuidar de povo, mas porque esqueceu que precisa viver no centro da vontade de Deus, hoje não se encontra mais na presença do Senhor, hoje se encontra distante dos caminhos do Senhor. Então Davi está falando: olha aqui, Salomão, quando você assumir o reinado, não se desvia da presença de Deus. Tenta viver o seu ministério, o seu reinado na presença de Deus, e Deus vai aprovar o seu reinado. Mas o interessante, irmãos, é que quando Davi ele tem o desejo de fazer a casa para Deus, o templo para Deus, a morada para Deus, Deus vai falar que não, e Deus vai justificar, porque Deus nunca vai falar não para mim e para você, e não vai justificar o porquê está falando não. Às vezes nós até questionamos, nós queremos o sim, nós queremos na nossa hora. Mas às vezes, irmãos, ou quase sempre, por que não falar todas as vezes? Quando Deus fala não para nós, é Deus nos dando livramento. É porque nós não conseguimos enxergar um palmo na frente do nosso nariz. Então Deus, que já conhece as coisas que vão acontecer, Deus fala não porque Ele sabe que muitas das vezes, se você receber aquilo que você está pedindo, vai te tirar da presença de Deus. Quantas pessoas pediram um carro para Deus, aí Deus falou: não, ainda não é tempo. Aí ele tentou fazer com as próprias mãos, foi lá, se endividou, arrumou o carro e sumiu da presença de Deus. É dia de culto, não está mais na casa do Senhor, vai para a praia, vai para o shopping. Pastor, é pecado fazer isso? Claro que não, mas o que é prioridade? Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a minha justiça, e mais coisas o Senhor vai acrescentar. Glória a Deus. Aí Deus falou: Davi, você não vai edificar, porque você é um homem de guerra. As tuas mãos estão cheias de sangue. E nós sabemos que, contrário do reinado de Davi, o reinado de Salomão foi um reino de paz. É Deus ensinando para a igreja, porque na casa do Senhor não é lugar de guerra, na casa do Senhor é lugar de paz. Na casa do Senhor, irmão, não é lugar de ringue. Eu não estou aqui para disputar com ninguém, eu estou aqui para fazer a obra de Deus e o nome do Senhor ser glorificado. A Deus, na casa de Deus não é lugar, irmãos, de competir quem canta mais, quem prega mais, quem faz aquilo ou quem faz isso, porque na casa de Deus todos nós fazemos para a glória do nome do Senhor. Então Salomão vai fazer, eu imagino Salomão pegando a planta do templo. Salomão está olhando para a planta do templo e Salomão vai dizer assim: eu vou fazer tudo segundo Deus passou para o meu pai Davi. E quando Deus, irmãos, passou
passou a planta para Davi, Deus mostrou para Davi como que teria que ser feito, os materiais que precisavam ser usados, as medidas que teriam. Então Salomão, ele vai edificando o templo para o Senhor, ele vai edificando, ele vai pegando o que é de ouro, vai fazendo as coisas de ouro, ele pega a prata, ele faz os utensílios da prata, tudo aquilo, irmãos, que Deus tinha falado para Davi, Salomão está fazendo agora. E eu acho algo interessante, porque quando Deus fala para Salomão, faça o templo tem que ser assim. E quando nós lemos o verso de número 21, vai falar de duas colunas que ficavam pelo lado de fora do templo. Fala assim comigo, ficava para o lado de fora. Isso aqui é que Deus quer trabalhar com a igreja hoje. Eu falei tudo isso para chegar nesse ponto, e aqui nós vamos entrar pelo caminho da revelação. Por quê? Porque ser coluna dentro do templo é fácil, o difícil é você ser coluna lá fora. Irmão, dar glória aqui dentro é muito fácil, o ambiente é propício, a presença de Deus é notória. Nós estamos num ambiente como esse daqui, eu sinto a presença de Deus, a presença de Deus mexe com o meu coração. Mas e quando você está lá fora, o que você é? E quando você está lá fora, você glorifica? E quando você está passando por processo, por prova, quando a dificuldade bate na tua porta, quando a porta de emprego se fecha, quando a enfermidade chega, quando o diagnóstico do médico é, olha, começa a preparar aí, porque você não tem muitos dias de vida. E quando alguém olha para você e diz assim, olha, eu já vi muita gente que começou como você, mas não terminou bem. Como que é a nossa posição? Como que nós nos comportamos? Será que nós sabemos glorificar Deus nos dias bons, mas quando o dia mau bate na nossa porta, nós também temos a mesma disposição de glorificar Deus? Será que nós conseguimos adorar a Deus mediante tudo aquilo que é contrário? Nós vivemos aí a pandemia. Na pandemia as pessoas falaram assim, olha, as igrejas vão fechar, acabou esse negócio de igreja. E muita gente acreditou. Eu conheci muito pastor que fechou o ministério. Eu conheci muito irmão que mudou de cidade, já não serve mais a Jesus. Eu conheci muitas pessoas, irmãos, só porque viveram um momento de tribulação na sua vida, já abandonaram a Deus. Mas graças damos a Deus que a pandemia veio, a pandemia passou, e você está firme na presença de Deus. A pandemia ceifou a vida de muitos, mas Deus achou por bem acrescentar mais um dia de vida para você. Aí você pode declarar assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem pode aplaudir Jesus por isso? A coluna, ela tem um propósito, e o propósito da coluna é sustentar alguma coisa. Quem é pedreiro, até quem não é, sabe que coluna serve para sustentar alguma coisa. Nada fica de pé se a coluna não estiver boa. Com a gente é a mesma coisa. Basta acontecer alguma coisa na nossa coluna, que isso aí já interfere na nossa postura. Tem muita gente que está prostrado porque está com problema na coluna. Tem muita gente que está se rastejando. Por quê? Porque a coluna já não está boa. Mas nesta noite eu imagino Deus passeando no meio da igreja. Eu imagino Deus, irmão Jesus, passeando na congregação. Porque João, ele disse assim no livro de Apocalipse, Jesus é aquele que passeia no meio dos candelabros. E nesta noite o Senhor está tocando colunas espirituais de alguém. Deus está mudando o seu posicionamento. Eu não sei como que era a sua vida até o dia de ontem, porque a partir do dia de hoje, se você andava prostrado, você vai começar a olhar para o alto. Você vai começar a declarar assim, ó, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmão, todo mundo que olha para baixo não consegue experimentar coisa nova de Deus, mas todo mundo que olha para o alto, irmão, começa a experimentar as coisas novas de Deus. Quer ver? Deus chamou Abraão e falou assim, Abraão, você está muito resmungão, Abraão. Eu prometi as coisas para você, você parece que não acredita. Parece que você está que nem a sua esposa Sara, duvidando das promessas de Deus. E eu imagino Abraão dentro da tenda falando assim, mas Senhor, está muito difícil. O Senhor falou que vai me dar um filho. O Senhor falou que a minha descendência vai ser grande. Eu não tenho filho, Senhor. Eu só tenho um mancebo, Eliezer. Ele vai ser herdeiro de tudo. Aí Deus fala assim, Abraão, você está muito incomodado dentro da sua tenda. Sai da sua tenda, Abraão. E quando Abraão ele sai para a tenda, irmãos, eu começo a imaginar aquela cena. Abraão saindo da tenda e Deus falando assim, Abraão, conta as areias da praia. E ele falando assim, eu não posso contar, é muita coisa. Então tá bom, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas do céu. Abraão olhando e falando, Senhor, eu não posso contar as estrelas, é muita coisa. E Deus está falando para ele assim, Abraão, desta forma será a sua descendência. Mas para isso você precisa acreditar. Quantas promessas, irmãos, nós ouvimos da
da parte de Deus. E com o tempo nós estamos esquecendo das promessas. Mas nesta noite Deus está dizendo assim: é tempo de sair da tenda e contemplar as promessas de Deus. Perto daquela parte onde os barcos ficam parados. Nós estávamos agora no final do ano em Bertioga. E irmãos, um monte de barco parado. Coisa linda. Aí nós podemos imaginar até algo mais além. Imagina aqueles navios que nós vimos na televisão, que eles param nos portos, e ali as pessoas ficam olhando e contemplando a beleza daqueles navios. O porto passa segurança para o navio, sim ou não? Sim. Só que o navio não foi feito para ficar no porto. O navio foi feito para desbravar as águas terríveis, as águas tribulosas, as tempestades que tem no meio do oceano. Eu imagino Deus olhando para a igreja e falando assim: vocês estão muito seguros dentro de quatro paredes, mas eu não chamei vocês para dentro de quatro paredes. Quatro paredes traz até um conforto, uma segurança, mas eu chamei vocês para viver coisas novas lá fora. Mas Deus, a tempestade vai vir, Deus, a perseguição vai vir, não importa, mas vocês vão desbravar coisas novas, vocês vão viver novidades de vida, vocês vão viver coisas que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem. Irmãos, João Batista foi criado no meio do deserto. E quando João Batista começa o seu ministério, a palavra de Deus diz que as pessoas saíam das cidades, abandonavam os templos e iam até a beira do Rio Jordão, iam até o deserto para ouvir a pregação de João Batista. Sabe o que eu aprendo aqui? Que as pessoas não querem uma igreja perto da sua casa, as pessoas querem uma igreja perto da verdade. O que adianta ter templo bonito, mas não prega a verdade? O que adianta ter igrejas lindas, mas a verdade não é mais pregada? Ainda que quando eu chego perto de João, ele me chama de cobre. Eu sei que a minha natureza é pecaminosa, mas eu prefiro ouvir, irmãos, a minha natureza sendo confrontada dentro deste ambiente. E quando eu chegar diante da presença de Deus, Jesus olhar para mim e falar assim: olha, entra, bendito do meu Pai. Então a posse da herança porque viver igrejas bonitas, igrejas belas, aonde o ego é bajaciado, esqueci a palavra, mas o que acontece quando chegar diante da presença de Deus? Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não conheço. Então, se é para ser confrontado, que sejamos confrontados neste ambiente, mas quando eu chegar na glória, eu vou receber a coroa da vitória. Ego massageado tem muito por aí, mas aquele que prega a verdade, irmão, são poucos. Porque pregar a verdade automaticamente traz para nós a ideia de solidão. Quem prega a verdade não tem muitos amigos. Quem prega a verdade não recebe tapinha nas costas. Quem prega a verdade, irmãos, não vai ter curtida no Facebook. Quem prega a verdade vai lançar até um cartaz lá, agendas abertas, só vai curtir ele e a esposa, olhe lá. Mas quem prega mentira, quem massageia ego, quem prega profecias enganosas, começa a bombar. Mas nesta noite o Senhor revela para nós, através da palavra dele, dizendo assim: não, eu não quero coluna só dentro do templo, eu quero coluna lá fora. Se pregar a verdade aqui é bom, imagina como que é pregar a verdade lá fora. Irmãos, não tenho nada contra, mas não é esses profetas que Deus está procurando. O que Deus está procurando ainda é profetas de ponto de ônibus. Mas aquelas mulheres com um coquinho na cabeça, pronto, a gente já sabia que era crente. E quando chegava perto da gente, apontava o dedo na nossa cara e falava assim: olha, se conserta, porque Jesus tem pressa com a tua vida. Mas isso aí mexia com a nossa alma. As pessoas iam para o ponto de ônibus, as pessoas iam para os terminais de ônibus, as pessoas entravam dentro do trem e pregavam uma palavra. Hoje não, hoje está em falta isso daí. Hoje não dá ibope falar dessas coisas. Hoje não dá ibope pregar a palavra de Deus. É por isso que tem muita gente mentirosa. É por isso que tem muita gente enganando o povo de Deus. Mas nesta noite Deus está nos despertando para viver algo novo da parte do Senhor. Quando alguém chegar com profecia mentirosa, você vai discernir, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Agora, voltando para o texto, Salomão edifica duas colunas. Só que essas duas colunas que Salomão edifica, elas não são de ouro, não são de pedras preciosas. Essas duas colunas que Salomão edifica são duas colunas de bronze. Fala comigo: colunas
De bronze. Só que coluna de bronze, irmãos, pro lado de fora do templo. E eu sei que você sabe que o templo de Salomão foi um dos templos que tinha tanta beleza e tanta riqueza. Se a gente for em São Paulo, lá tem o templo de Salomão. Eles podem até fazer um templo igual, mas com a mesma glória que se manifestou naqueles dias, isso não consegue. Aí você chegar lá, você vai ver, tem ouro por todos os lados. O negócio é tão chique que para você entrar, você precisa agendar. As suas coisas você tem que deixar guardadas no armário, não pode entrar com o celular lá dentro. O negócio é terrível, irmãos. Então Salomão edifica o templo, faz essas duas colunas de bronze. Só que quem está olhando para essas colunas de bronze, quem está vindo do deserto, olha para o templo, olha para a coluna, e aquelas colunas de bronze, quando bate o brilho do sol, quem olha fala assim: como que pode? A riqueza do povo de Israel é tanta, o Deus de Israel é um Deus tão rico, que até a coluna que está para o lado de fora é de ouro. Porque quem está olhando de longe, o sol batendo na coluna, acha que a coluna é de ouro. Mas quando chega perto da coluna, vê que a coluna não é de ouro, a coluna é de bronze. Aqui eu começo a entender. Deus, irmãos, está levantando pessoas que sejam coluna de bronze. Por quê? Porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Tem muita gente que acha que é coluna de ouro. Tem muita gente que diz assim: não, eu sou coluna, é eu que sustento o ministério. Se eu não estiver lá, a glória não desce. Se eu não tocar, a presença de Deus não é manifesta. Aí Deus está dizendo assim: rapaz, para de besteira, não é você, mas é a mão do Senhor que te sustenta. Coluna de bronze. Deus conta com pessoas que sejam coluna de bronze. Por quê? Porque quando nós estivermos refletindo o sol, ou melhor, o reflexo do sol da justiça, que é Jesus, é por isso que as pessoas olham e falam assim: ah, eu queria ser que nem o pastor Diego. As irmãs olham e falam assim: eu queria ser que nem a pastora Natália. Irmãos, mas não é eles, é aquele que está neles. Não é eles que conseguem fazer algo de si próprio, mas é o brilho do Espírito Santo que está neles. Se você passar uma semana com eles, um mês com eles, meu pai até dizia isso aqui, meu pai falava assim: ó, quer conhecer uma pessoa? Come um quilo de sal com ele, para poder entender o caráter da pessoa. Mas nesse caso aqui é diferente. Se você passar uma semana com eles, se você passar um mês com eles, você vai ver que é pessoas comuns, pessoas normais, que às vezes não acordam bem, pessoas que às vezes comem alguma coisa, passa mal, é pessoas que às vezes, irmãos, está triste, pensando em desistir do ministério. Todo mundo que é chamado por Deus, ou teve a vontade de desistir, ou está tendo a vontade de desistir, ou terá a vontade de desistir. Esta é a confirmação de que Deus é com você. Até o profeta Jeremias, ele falou isso aqui. O profeta Jeremias falou assim: não aguento mais. Não, Deus falou que eu ia pregar para as nações, mas eu prego a palavra e ninguém quer ouvir. Eles me prendem no tronco, eles me jogam na cisterna, eles não me dão alimento, eles não tapam na minha cara. Não, eu não quero mais saber da obra de Deus. Sinal de quem foi chamado por Deus vai pensar em desistir. Mas Jeremias falou de manhã, e quando foi à noite, Jeremias falou assim: os meus ossos começaram a queimar. Porque nós até pensamos em desistir, irmãos, mas não tem mais plano B para a vida de crente. Se você aceitou Jesus e estava disposto a fazer a obra de Deus, se prepare, você vai até o final. Irmãos, 3 minutinhos só, para que você possa. O diabo até tenta colocar pratos na nossa frente, o diabo até tenta preparar alguma coisa para que nós venhamos cair, mas Deus está olhando do céu e está falando assim: não, se eu estabeleci, não cai, porque quem Deus estabelece não cai. Se Deus estabeleceu você, se prepara, você não vai cair. Pastor, mas eu estou até me prostrando um pouquinho. É normal, você até se prostrar é normal, mas parar, retroceder e cair você não vai, porque foi Deus que te estabeleceu. Só que a quem Deus estabelece, aí vem a outra coluna, Boaz. E Boaz significa quem Deus fortalece. Porque quem Deus estabelece, Deus também fortalece. Você já percebeu que não é com a sua vontade? Deus até conta com a sua vontade no início. Deus precisa da sua vontade para você vir. Mas depois que você está nesse ambiente aqui, irmão, não é mais a sua vontade que impede. É a vontade de Deus que governa a nossa vida. É por isso que Paulo disse assim: ó, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Deus edifica, fala para Salomão edificar essas duas colunas, Deus está dizendo, é uma palavra profética para o povo de Israel, mas é uma palavra profética para a igreja também nesta noite. É Deus dizendo assim: quem eu estabeleço,
essa luta. Você achou que você viria e Deus não falaria com você? Engano seu. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite, dizendo assim: olha, não perturbe o teu coração, para de perder noite de sono, descanse em paz, coloca a tua cabeça no travesseiro, para de ficar pensando naquilo que vai acontecer amanhã. É Deus dizendo assim: viva cada dia o seu mal. O mesmo Deus que te sustenta hoje é o mesmo Deus que te sustenta amanhã.